Bem-vindos à nossa aula de hoje sobre metabolismo lento. Se você tem metabolismo lento, fica até o final dessa aula, porque você vai descobrir o porquê. Que depois dos 30 anos, parece que tudo trava. Mas será que isso é real? É psicológico? Ou a idade é um impeditivo do emagrecimento? Doutor Cristiano, do ponto de vista hormonal, o que acontece com a mulher a partir dos 30 anos? O que acontece quais são os hormônios que começam ou a acelerar ou diminuir? O que acontece com o metabolismo da mulher a partir dos 30 anos, que ela acha essa diferença enorme, principalmente os 40, 45, 50, ali quando a mulher está na pré-menopausa ou na menopausa. Acontece mudança mesmo? O que é? Quais hormônios? Acontece, Nutri. Com certeza acontecem muitas mudanças no organismo, né? Da mulher, inclusive do homem também. Embora na mulher isso seja mais aparente, por vários motivos, né? Questões fisiológicas mesmo, né? A mulher ainda tem a menstruação para sinalizar isso, mas isso acontece com homens e mulheres. Mas após os 25 e 30 anos, então de 25 e 30 anos, começa a haver uma piora do perfil hormonal. Por que eu falo piora? Porque não é simplesmente uma queda hormonal, porque alguns hormônios nossos é interessante que nós os tenhamos mais altos e outros hormônios que os tenhamos mais baixos, né? Então, o que a gente costuma falar? O organismo ele está em plena atividade quando os hormônios construtores que preservam massa muscular, que preservam massa magra, colágeno, estão mais elevados, né, em níveis maiores. E os hormônios que a gente chama de destruidores ou catabólicos, né, esses hormônios estão em níveis menores. Nosso corpo está o tempo todo se reformando, né? As nossas células estão o tempo todo morrendo e dando origem a células novas. Isso é importante. Então, a tal ponto que, depois de um ano, praticamente nenhum átomo do nosso corpo mais é o mesmo. O corpo foi totalmente trocado. É como se a gente tivesse um molde que ele vai se desfazendo e refazendo, né? É uma casa que está em constante reforma. E isso é bom, né? Essa mudança que preserva o corpo permite que a gente viva aí, né, muitos anos, né? Não são as mesmas células que a gente nasce, não são as mesmas células que a gente morre, muito pelo contrário. Mas o que acontece? A partir de uma certa idade, os hormônios construtores começam a cair. E os hormônios destruidores, que todos dois são importantes, mas a questão é o equilíbrio entre eles, começam a aumentar. Então, a gente tem um aumento de hormônios catabólicos, que promovem, vamos dizer assim, falar entre aspas, destruição, né? Quebra das moléculas, né? E uma redução dos hormônios anabólicos, que são hormônios que são construtores, que promovem a renovação celular. Isso acontece a partir dos 30 anos em homens e mulheres. Esse predomínio progressivo de hormônios catabólicos em relação aos hormônios anabólicos vai promovendo um processo de envelhecimento. Então, é por isso que depois de uma determinada idade, né, o indivíduo vai experimentando um decréscimo de suas funções ao longo da vida. Agora, o importante é frisar que esse processo ele pode ser modulado e lentificado grandemente, ou pode ser modulado e acelerado grandemente, que é o que tem acontecido. E o processo da obesidade está intimamente ligado a esse processo, né? Porque na obesidade existe um desequilíbrio hormonal, em 100% das vezes, não é possível o indivíduo estar com um aumento de gordura corporal se ele tiver equilíbrio hormonal. É impossível, porque o que determina o metabolismo e, consequentemente, o ganho ou a redução de peso, né, são os hormônios. E é esse equilíbrio hormonal que é a raiz da questão. E é essa mensagem que a gente traz para as pessoas, que muda completamente o raciocínio. Ele traz para um raciocínio mais real, falando a linguagem que o nosso corpo entende, que é a linguagem dos hormônios. O nosso corpo conhece hormônios, o nosso corpo não conhece calorias. Por isso é importante nós focarmos na regulação hormonal natural, promovida através de uma alimentação que induza esse reajuste hormonal, né? De forma a trazer os hormônios para o reequilíbrio e, consequentemente, melhorar o metabolismo. Esse é o foco, né, da nossa ideia. Então, a partir dos 30 anos, 25, 30 anos, esse desbalanço hormonal vai se tornando cada vez mais progressivo, principalmente com o estilo de vida moderno, a forma como as pessoas vivem hoje, trabalham,
se alimentam, mas não é nada daquilo que a gente fala lá atrás. Não tem muito menos a ver com o volume de alimento, com o consumo de caloria e muito mais a ver com a forma como elas estão se alimentando. Doutor Cristiano, quais são esses hormônios anabólicos e catabólicos, se fosse para a gente citar, para o pessoal entender um pouco mais do que acontece dentro do corpo dela? Então, vamos ver se eu entendi. A partir ali dos 28, 30 anos, naturalmente, todo homem, toda mulher, acontece esse desajuste, né? O que era bom começa a reduzir e o que é ruim começa a aumentar. Mas isso não é condenação da obesidade, nós vamos falar disso. Mas agora, quais são esses hormônios, doutor Cristiano, que nos faziam tão bem na juventude e por que eles reduzem nessa fase da vida? E quais são esses destruidores neste momento? Isso tem a ver com obesidade? Então, os hormônios, né, que na juventude nós temos eles em quantidades maiores, né? Quando o nosso corpo está crescendo, se desenvolvendo, numa criança que está crescendo, né? Ou mesmo um adulto jovem, né, que está mantendo uma boa composição corporal. Aí, entre eles, eu vou falar alguns aqui, que são vários, né, mas Isso. Os mais importantes aqui, né, e aqui a gente não está dando conselho para ninguém usar hormônio, tá? Nós estamos falando de hormônios produzidos pelo corpo. Sempre friso isso, para que não haja a ideia falsa de que se eu usar um hormônio de fora vai resolver minha vida. Não é isso que a gente está falando aqui. Então, os hormônios são o hormônio de crescimento, né, famoso GH, que é hormônio de crescimento em inglês, né? Ele é produzido numa glândula que nós temos aqui, dentro do crânio, né? Ligado ao cérebro. Esse hormônio ele vai agir no nosso fígado, induzindo a produção de um outro hormônio, que é chamado de somatomedina C, ou IGF-1, né? Fator semelhante à insulina 1, que vai agir nos nossos tecidos, promovendo renovação celular, crescimento, preservação de massa óssea, preservação de massa muscular. Ele vai potencializar a nossa massa magra e vai segurar a massa gorda, não deixar que a massa gorda expanda. É claro, nenhum hormônio age sozinho, tá? Eu estou falando de ações hormonais, mas os hormônios agem em conjunto. Por isso que um hormônio sozinho não faz milagre, né? É o equilíbrio deles é que vai trabalhar, é uma orquestra. Não é um músico solo que toca um instrumento sozinho. É uma orquestra em que cada músico toca um instrumento e todos são importantes. Até aqueles que a gente diz que são ruins. Eles têm que existir. O problema é o desequilíbrio, né? Quando esses ditos ruins, que na verdade não são ruins, mas eles ficam desequilibrados, né? Em valores fora do normal, né? E o desequilíbrio entre eles é que é o problema, né? Então, o hormônio do crescimento é um hormônio importante para a manutenção da massa magra. Os hormônios androgênicos, como a testosterona, né? Que tem tanto em homens quanto em mulheres, como o sulfato de DEA, né, que é a dehidroepiandrosterona, que também tem tanto em homens quanto em mulheres, fundamentais, né, tanto para a preservação de massa magra, quanto para a atividade cerebral, é um hormônio mais prevalente no cérebro, né? Então, você vai ver que tudo aquilo que previne o indivíduo de ser obeso é o que também traz saúde para ele. Perfeito. E tudo aquilo que leva o indivíduo para a obesidade é o que vai trazer problema para ele. É por isso que não existe o conceito verdadeiro de obesidade saudável, né? Muita gente fala assim, tem o obeso saudável. Isso não existe. Ele pode estar equivocadamente achando por exames aparentemente normais que está saudável. Não existe obesidade saudável. Toda obesidade é doença. Ponto final, tá? Isso é importante, que haja essa ideia para que não haja uma normalização do que não é normal, tá? Uma coisa é a pessoa se aceitar como ela é e procurar melhorar. Outra coisa é achar que é normal. Normal não é, tá? Então, a obesidade é um problema de saúde e precisa ser combatida, né? A gente não pode ter um movimento, né, que quer deixar isso tudo como algo muito normal, que todo mundo, o obeso pode continuar obeso. Não deve, né? Pode fazer o que quiser, como diz São Paulo na Bíblia. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então, poder é uma decisão. Poder pode, mas ninguém está sendo obrigado a nada, mas vai comprometer a saúde, sim. Então, todo o desequilíbrio hormonal que leva ao acúmulo de gordura, ele é um desequilíbrio hormonal que leva a uma redução da taxa metabólica basal, né? Quer dizer, a termogênese, né? Aquele gasto energético basal que o indivíduo, principalmente esse basal, tá? Que é o que a pessoa tem que ter para poder manter os seus funcionamentos
do organismo normal, batimento cardíaco, respiração, né? Manter o corpo funcionando, esse metabolismo tende a cair quando há esse desajuste hormonal. Então, a queda do hormônio de crescimento, a queda do DEA, dessa dehidroepiandrosterona, queda da testosterona, de androgênios, outros hormônios esteroides, né, que as glândulas suprarrenais e as gônadas, os testículos, no caso dos homens, e os ovários, no caso das mulheres, né, eles diminuem a produção desses hormônios fundamentais para a manutenção de massa magra e frear a massa gorda, não deixar a massa gorda crescer demais. Um pouco de massa gorda é essencial para a saúde, né? Mas é pouco, né? É aquele pouco que a pessoa está magra. Você olha para a pessoa, está com uma composição corporal boa, né? Agora, o que a gente vê hoje em dia são pessoas com um percentual de gordura altíssimo, né? Que a gente sabe que vai trazer consequências aí desastrosas para o organismo, né? Então, esses hormônios são os mais, assim, famosos. E há também, quando a pessoa está nesse equilíbrio hormonal, ela também tem hormônios de saciedade em níveis melhores e com um funcionamento melhor. Porque não basta só ter um nível normal de hormônio. Tem muita gente que vai lá e dosa, né, os níveis hormonais na corrente sanguínea e vem normal. Só que muitas vezes isso não quer dizer muito, porque aquele hormônio não está fazendo efeito, não está em atividade. Então não adianta ter nível normal de hormônio simplesmente. Ele tem que se ligar ao receptor, como uma chave se liga numa fechadura, e abrir a fechadura. Se você tiver só a chave e ela não estiver entrando na fechadura, não adianta nada, né? Então, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do hormônio tiroidiano, que com o envelhecimento a pessoa pode até manter níveis normais, mas a ativação desse hormônio se torna prejudicada. Então, você faz uma dosagem na corrente sanguínea, está tudo normal, mas o hormônio não está sendo ativado, ou seja, não está fazendo efeito. Na prática, é como se ele não existisse ou se ele tivesse níveis baixos. E aí o metabolismo, que depende muito da ação do hormônio tiroidiano, fica prejudicado. Entendi. Muitas pessoas com níveis hormonais normais, mas que estão com um hipotiroidismo funcional, vamos dizer assim, apesar de estar com um exame normal, tanto que nunca tiveram nenhum problema, quanto que estão fazendo reposição. Alguns estão fazendo reposição e você olha lá, os níveis estão normais, mas o hormônio não está sendo ativado. Até porque, normalmente, a reposição é feita com hormônio inativo, que é o T4. O hormônio ativo é o T3, né? Então, eu tomo o T4, normalizo meu exame, mas ele não está sendo convertido em T3. Não adiantou nada, né? Ele não vai fazer efeito. Então, à medida que a pessoa avança as décadas de vida, esses hormônios que promovem um metabolismo mais rápido, que preservam massa magra, que é fundamental, né? Se você quer emagrecer, e que impedem que a massa gorda prospere demais, cresça muito, né? Que o percentual de gordura aumente muito, esses hormônios começam a cair. E hormônios que fazem, pelo contrário, né, promovem um aumento da massa gorda, uma redução de massa magra, aumento do apetite, né, descontrolando o mecanismo de fome e saciedade, eles começam a aumentar. Então, por exemplo, eu falei do hormônio que dá saciedade. O hormônio leptina, ele começa a perder efetividade, e a pessoa começa a sentir mais fome. Aí vem aquela compulsão alimentar. O hormônio grelina, que induz a fome, começa a aumentar. E aí, essa pessoa começa a ter mais apetite, né? O hormônio cortisol, que é um hormônio importantíssimo, vital para o corpo, talvez o hormônio mais importante para a manutenção da vida, mas desde que em equilíbrio. E ele tem que ser secretado de uma forma cíclica e regular. Então, ele tem que ter um pico no início da manhã e, ao longo do dia, uma queda progressiva até que ele tenha o menor valor dele por volta ali das 8, 9, 10 horas da noite. Muitas pessoas estão tendo a inversão desse ciclo. Então, muitas vezes, elas têm um cortisol baixo durante o dia e à noite um pico. Isso vai fazer com que, como um hormônio se conecta ao outro, ele vai promover uma desregulação de outros hormônios. E essa desregulação, por exemplo, um cortisol desregulado, um estresse contínuo, repetitivo, vai fazer com que essa pessoa tenha uma resistência insulínica, que é outro hormônio, a insulina, que promove acúmulo de gordura no corpo. Então, olha como é que uma coisa leva a outra. Então, esse cortisol desregulado, esses hormônios anabólicos que eu falei anteriormente, o hormônio do crescimento, DEA, os androgênios, testosterona, né, baixos,
Hormônios da fome, altos. Hormônios de saciedade, baixos. Mas outros hormônios catabólicos altos vai fazer com que essa pessoa comece a perder massa magra e ganhar massa gorda, induzindo obesidade, né? Perfeito, doutor Cristiano. Agora, tem muitos sintomas, né, que a pessoa começa a perceber. Então, é fato. A partir ali dos 30 anos, nós realmente começamos a sentir sintomas diferentes do nosso corpo, porque não é psicológico. Os nossos hormônios sofrem alteração. O que mostra qual o tamanho da interferência dos hormônios na nossa vida. Porque o nosso corpo, ele produz naturalmente os hormônios. E a partir dos 30 anos, nós temos esse declínio hormonal. E esse desajuste faz com que você sinta mais desânimo, mais cansado, metabolismo mais lento, engorde muito mais rápido, muda muito o formato do corpo da mulher. Então, isso é um fato. Mas esse fato não pode ser condenação. E não é condenação. Por quê? As mulheres que estão na nossa metodologia de emagrecimento hormonal, no nosso programa, por exemplo, elas são mulheres que já passaram, que estão na pré-menopausa ou na menopausa e estão magras e estão sem gordura na barriga. Por quê? Porque elas entenderam que quando você combina os alimentos, o seu jogo muda. Por exemplo, doutor Cristiano, os sintomas que nós sentimos e o que a gente enxerga no metabolismo da mulher, né, que eu vejo muito. Gordura localizada, gordura abdominal, fazer dietas, mas não conseguir emagrecer, problemas de saúde relacionados também, né, diabetes tipo 2, gordura no fígado, colesterol, triglicérides alterado, candidíase, artrite, psoríase, libido baixa, apneia do sono, ronco, muitos problemas do sistema digestivo também dessas mulheres que já passaram dos 30, 40 até 70 anos. Por quê? Essas mulheres sofrem, às vezes, com gases, refluxo, digestão lenta, gastrite, dor no estômago, muito cansaço, indisposição, uma ansiedade ou depressão e essa compulsão alimentar. E as roupas já não servem mais. Não sei se você que está aqui nos assistindo tem alguma dessas questões. E às vezes você não relaciona isso com o seu peso, mas isso tem tudo a ver com o aumento do peso. O aumento da gordura, do percentual de gordura corporal, que seja 5 quilos ou que seja 50, ele traz uma inflamação e um desajuste desses hormônios. Então, o que você pensa que é a idade pode ser altamente intensificado pela sua alimentação. Então, nós já temos a questão da idade. Ela existe, ela é um fato. Então, nesta fase da vida, sabendo que nós temos essa questão da idade, nós temos um jeito de alimentar que faz com que os nossos hormônios, que ainda estão sendo produzidos, funcionem de uma melhor forma. E que o nosso metabolismo acelere, trazendo, então, esse efeito reverso de conseguir emagrecer mesmo estando na menopausa e na pré-menopausa. Então, não é condenação você hoje suas roupas estão apertadas, suas roupas não estão servindo, você está com baixa estima, não está sentindo que está bem, mas faz dieta, as coisas não acontecem. Por quê? Não é com dieta que você vai conseguir. Nessa fase da vida, de adulto, a gente precisa focar nos hormônios para acelerar o metabolismo. Doutor Cristiano, o que acontece com o metabolismo da mulher quando ela faz restrição calórica? Porque eu sei, então aqui muita gente fala assim, eu vou ao supermercado, escolher um iogurte, eu compro o iogurte que tem menor quantidade de calorias, porque ele vai me emagrecer. Eu vou escolher um produto, eu compro um 0 calorias, que eu falo, se tem 0 calorias, eu não vou engordar. E o nosso conceito de emagrecimento hormonal, ele fala completamente contra isso. Porque nós usamos a qualidade dos alimentos e não as calorias como um ponto de partida para destravar o metabolismo. Mas, doutor Cristiano, as mulheres têm medo, você acredita? Tem medo de consumir, por exemplo, um pouco mais de azeite de oliva, porque é muito calórico, um pouco mais de chocolate 70%, mas que tem, às vezes, um pouquinho de açúcar, né? As pessoas têm medo. Doutor Cristiano, realmente eu não preciso contar calorias para emagrecer? Eu tenho um pouco de medo. E aí? Então, eu até entendo que as pessoas têm um pouco de receio, né? Quando a gente fala que a caloria não é o foco do emagrecimento. Por quê? Porque
Você já ouviu aquela história, Nutri, que uma mentira contada muitas vezes, ela começa a ter áreas de verdade? Pois Sim. é, essa é uma grande mentira que a ciência conta há décadas, infelizmente, né? Ainda muitas pessoas sustentam isso, mas não é real, né? Eu estou completamente convencido disso, você também, e alguns outros profissionais mais atualizados, porque a gente já estudou muito e a gente já percebeu, tanto pelos estudos quanto pela própria prática clínica, né, que a contagem calórica leva ao fracasso, invariavelmente. Por quê? Porque a contagem calórica não é baseada na fisiologia do corpo humano. A contagem calórica foi algo institucionalizado, né, por uma comissão de nutrição nos Estados Unidos, composta por burocratas, por pessoas que não entendiam nada de ciência, nada de nutrição. Resolveram instituir isso por questões muito mais econômicas, visando vender determinados produtos alimentícios, né, que havia necessidade de comercializar esses produtos, do que realmente visando a saúde das pessoas. Isso foi repetido, as pessoas começam a repetir isso igual papagaio de pirata. Infelizmente, são poucos aqueles profissionais que verdadeiramente estudam os estudos e os analisam realmente com profundidade, para que tenham uma opinião própria. A maioria não faz isso, a maioria só repete conclusões, não lê o estudo, né? E aí você vai ter estudos falando de tudo, vai ter estudo falando que caloria é importante, mas olha os estudos e observa para você ver como eles foram desenhados e como eles foram feitos. Você vai olhar, não tem validade científica nenhuma, porque, infelizmente, como tudo na vida, tem estudos bons e estudos ruins, mal feitos, mal conduzidos, mas estão publicados aí, né? Agora, cabe a nós separar o joio do trigo. Então, quando nós estudamos verdadeiramente com raciocínio crítico, com raciocínio de fisiologia humana, né, tomando por base como o corpo funciona e principalmente vendo resultados, eu acho que isso aí é o que fecha, né? A partir do momento em que a doutrina das calorias assumiu relevância, né, e essa mentira foi repetida repetidamente, infelizmente é uma grande mentira, né? As pessoas começaram a adotar esse conceito, a obesidade disparou. As doenças derivadas da obesidade, você citou, né, são várias aqui, muitas que as pessoas nem imaginam, né? Dispararam as doenças crônicas, né? Então, que conceito é esse? Que, quando aplicado, ele promove efeito contrário do que ele se propõe a aplicar. A partir do momento que as pessoas começaram a preocupar com calorias de alimentos, antigamente ninguém sabia nem o que era caloria. Ninguém preocupava ao montar o seu prato, né? Lembra lá da tua avó, do teu avô? Alguém sabia sequer o que era caloria. E as pessoas eram magras. Agora, hoje, que todo mundo sabe que a caloria conta, caloria pesa, alimento, não sei quantas gramas de carne, não sei o quê, né? Porque é desse jeito hoje, né? Eu acho interessante. Nunca ninguém fez isso e todo mundo era magro. Agora todo mundo pesa carne, pesa não sei o quê, pesa, faz conta da caloria e tá todo mundo obeso. Então, tem alguma coisa errada, a gente tem que começar a pensar. É óbvio, tá evidente, tá na cara de todo mundo a verdade. É só a gente parar de repetir igual papagaio de pirata, o que todo mundo só fala. Infelizmente, até profissionais falam até hoje na televisão. Então, o que controla o nosso metabolismo, o que controla o nosso ganho de peso ou o emagrecimento, são os hormônios. São eles que determinam isso. Portanto, o nosso foco deve estar neles, porque o nosso corpo não tem nenhum sensor de caloria. Então, como é que o nosso corpo sabe se você está ingerindo muita ou pouca caloria? Até porque a caloria dos alimentos só tem sentido quando você põe fogo neles. É igual a lenha lá da Maria Fumaça. Por uma Maria Fumaça faz sentido. Eu falar, quantas calorias tem 10 quilos de lenha? Aí sim, porque a Maria Fumaça, ela trabalha pegando a lenha e queimando ela, simplesmente é uma máquina simples. Mas o nosso corpo não trabalha assim, nessa simplicidade. Nosso corpo não é uma fornalha que você joga a comida lá dentro e ela pega fogo. Até porque boa parte dos nutrientes que a gente ingere não são nem utilizados como fonte de energia, são utilizados como elementos de construção do nosso corpo, como eu falei, a renovação do nosso corpo, né? Então, como é que eu vou fazer conta de calorias se a boa parte da alimentação que eu estou ingerindo nem como fonte de energia vai ser utilizada? E a que for utilizada como fonte de energia, ela vai ser controlada de uma forma muito mais complexa pelos nossos hormônios.
Porque o nosso corpo parece muito mais com um carro moderno, um avião moderno, onde ele é todo controlado por um sistema de computador, cheio de regulações, de ajustes, do que uma Maria Fumaça, que simplesmente jogava a lenha lá dentro e funcionava pegando fogo lá sem controle nenhum. O nosso corpo não funciona assim, ele tem ajustes, ele pode acelerar metabolismo, reduzir metabolismo, ele pode absorver mais as calorias dos alimentos, absorver menos as calorias do mesmo alimento. Né? Por exemplo, o meu corpo consumia na mesma quantidade de caloria na alimentação, pode utilizar mais ou menos essas calorias. Ele tem esse ajuste, ele tem essa inteligência, ele tem esse refinamento. Agora, considerar a caloria pura e simples é considerar que o nosso corpo é uma máquina simplista como uma Maria Fumaça. E não é. Não é. Está muito longe disso. Aliás, não tem nada a ver com isso. Então, o nosso corpo não sabe o que é caloria, mas ele sabe o que são hormônios. E sabe o que são os nutrientes que tem nos alimentos que nós comemos. Então, ao perceber, quando você come alguma coisa, o seu corpo, ele faz uma leitura, não da caloria daquilo que você está comendo, mas ele faz uma leitura da composição nutricional. E isso ele sabe ler. Ele sabe o que você está consumindo, que é proteína, o que é carboidrato, que tipo de carboidrato, se é complexo, se é simples, que tipo de fibra, que tipo de gordura. Isso ele sabe tudo. Se tem qual vitamina que está ali dentro, qual mineral que está ali dentro, isso ele lê. E a essa leitura, né, quando esses alimentos são digeridos e absorvidos, o nosso corpo responde com uma determinada resposta hormonal, variando com essa composição nutricional. Aí sim, essa resposta hormonal, a depender da composição do que eu ingeri, vai determinar o meu corpo, vai dar ordem para as minhas células, porque os hormônios são como se fossem comandantes. Eles falam e as células obedecem, simplesmente. E aí eles vão falar, esse balanço hormonal vai dizer se é para eu queimar a gordura do meu corpo ou se é para eu acumular gordura no meu corpo, formar gordura no meu corpo. Lembrando que a maior parte da gordura do nosso corpo não vem da gordura da alimentação. Ela é formada no nosso corpo a partir de outros elementos. Então, olha como que tem muita informação entre a ingestão do alimento e o meu corpo, engordar ou emagrecer. É uma sequência de informações intrincadíssima. E aí eu vou reduzir isso a uma conta de mais ou menos e dizer para a pessoa que ela está ganhando peso simplesmente porque ela está comendo mais caloria do que ela está gastando. Isso não é real, porque quem determina esse metabolismo, esse gasto energético e esse aproveitamento das calorias são os hormônios, não é a caloria. Então eu posso consumir um alimento calórico que vai ser termogênico e vai fazer com que o meu corpo queime gordura. E posso ingerir um alimento zero caloria, que eu nem chamaria de alimento, porque eu não conheço nenhum alimento que seja zero caloria, não sei a água, né? E o sal, que é zero caloria, que é alimento, né? Mas fora isso, eu posso consumir um alimento zero caloria e que vai me induzir, ou um produto alimentício zero caloria, que vai me induzir uma redução metabólica e no final vai fazer engordar, mesmo tendo zero caloria. Pelo amor de Deus, olha só, né? Olha como é que é interessante saber isso tudo, né? E como que muda a mente da questão de acordar cedo e falar, hoje eu não posso comer nada, né? Hoje eu tenho que comer só um alface, só ovos. Aí você começa a pensar, meu Deus, eu sofri tanto sem nenhuma necessidade, né? Sem nenhuma necessidade, não é verdade, doutor Cristiano? Não, é exatamente, porque a pessoa não está se baseando em conceitos verdadeiros. Ela está baseando no conceito, como eu falei, a partir do momento em que as pessoas passaram a usar a caloria como referência, a obesidade no planeta Terra explodiu. Veio uma epidemia de obesidade no planeta Terra, que é o que a gente está vendo hoje. Isso é consequência de décadas e décadas de contagem calórica, infelizmente. Porque ao focar na quantidade dos alimentos e das calorias, foi totalmente abolida a preocupação com a qualidade nutricional. E hoje, muito aos pouquinhos, a conta gotas,
as sociedades, né, médicas e nutricionais estão trazendo esse conhecimento de volta, mas assim, de forma bem tímida, muito mais lenta do que deveria, né? O impacto que a obesidade gera no mundo, né, isso aí deveria ter sido muito mais acelerado, né? Mas, infelizmente, hoje em dia, ainda é uma conduta, ainda é uma doutrina predominante, né? A contagem calórica. Certo. Além dessa contagem calórica, doutor Cristiano, você estava querendo mostrar um gráfico aí para a gente, né? Fica à vontade. Eu estava querendo mostrar, né? Você estava me perguntando aí no início sobre isso mesmo. Os hormônios, né? Os isso. Hormônios. Que o pessoal fica muito curioso de qual hormônio, aonde que ele é produzido, como é que ele funciona, entendeu? As pessoas querem saber mais sobre isso. Vou ver se eu aumento um pouquinho essa imagem aqui. Deixa eu tentar aumentar essa imagem um pouco aqui. Vamos ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo ampliar ela aqui um pouco. Aqui, ó. Aqui, ó. Então, olha aqui, ó, como é que esse... Deixa eu ver aqui, pronto. Aqui a gente está falando da adaptação metabólica durante uma dieta de restrição calórica, né? Então, olha só, não só a caloria, ela não importa muito, né? Igual a todo mundo... Na minha opinião, não importa mesmo, né? O que importa é a qualidade do nutriente e a modulação hormonal que esses nutrientes vão levar, né? Do que a pessoa comeu. Então, além da contagem de caloria não ajudar, ela ainda atrapalha, Nutri. Né? Então, você que está aí nos ouvindo, ela ainda atrapalha. Por quê? Quando a pessoa faz uma restrição calórica, né, ela está preocupada mais em tirar alimentos, muitas vezes ela já está desnutrida. A gente sempre fala isso, a obesidade é uma forma de desnutrição. Ela não está hipernutrida, ela está desnutrida. Por isso que ela tem uma fome constante, porque o organismo, ela come, mas ela não se nutre. Então, o organismo não detecta nutriente, o que ele faz? Pede mais, pede mais. Só que toda vez que a pessoa ingere o alimento é nutricionalmente de má qualidade. Ele tem até alto valor energético, mas sem nutriente. Então, quando a pessoa entra numa dieta de baixa caloria e ela já está desnutrida, o que vai acontecer? Ela vai restringir, ela vai desnutrir mais ainda. E para girar o metabolismo, né, as pessoas falam, como é que eu acelero o metabolismo? Uma das primeiras coisas é ter uma boa nutrição, porque o metabolismo é feito por engrenagens, é igual um motor de um carro, tem várias engrenagens. Essas engrenagens são feitas de nutrientes. Então, se o indivíduo não tem nutriente, como é que ele vai girar a engrenagem metabólica, se o nutriente vem da alimentação, para acelerar o metabolismo? Para queimar a gordura, ele precisa comer, ele precisa se nutrir. Para emagrecer, ele precisa comer. É claro que diferente do que ele está fazendo, né? É óbvio, né? Mas a gente fala, é comendo que se engorda, é comendo que se emagrece. O que você precisa é mudar a estratégia da alimentação, mas não falar, eu tenho que tirar isso, eu tenho que tirar o pão, eu tenho que tirar o arroz, eu tenho que tirar o açúcar. Isso aí é simplista. Não vai resolver. As pessoas não dão conta, porque elas não estão corrigindo a base. Então, a mesma coisa você querer reformar uma casa, tem que reforçar o alicerce dela. Não tem jeito, o alicerce é a base. Como é que eu vou construir uma casa a partir do segundo andar? Eu tenho que construir primeiro o alicerce, depois o primeiro andar, depois o segundo. E aí a pessoa já vai tirando alimentos. Aí ela fica mais compulsiva, mais desnutrida. E aí acontece isso aqui, ó. Eu vou voltar lá. Adaptação metabólica. A adaptação metabólica lá. Deixa eu ver aqui. Eu ainda tenho que aprender. Aqui, ó. A adaptação metabólica. O que é adaptação metabólica durante uma dieta de restrição calórica? Isso aqui é baseado em estudos científicos, tá? Isso aqui é um diagrama que eu fiz baseado em referências científicas. Quando a pessoa entra numa dieta de baixa caloria, ela vai ter uma redução de metabolismo maior do que a redução de caloria ingerida. Ou seja, a conta não fecha. E muitas vezes, inicialmente, ela até consegue perder um pouco de peso, mas você olhar, ela vai perder mais massa magra do que gorda. E emagrecer não é perder massa magra, pelo contrário. Emagrecer é perder massa gorda, não é simplesmente perder peso. Então a pessoa desidrata, lembrando que o corpo é 60% a 70% de água, então se ela desidratar 1 litro de água, ela perde 1 quilo de peso, mas ela não emagreceu nada, pelo contrário. E perde massa magra. Por isso que é muito comum ela vai lá, perde 5 quilos, depois recupera 10. Porque o metabolismo dela cai. E ela sai dessa dieta mais desnutrida, cansada, unha quebradiça, cabelo
quebradiço caindo, né? Ah, Desanimada, a pele despenca, porque o colágeno vai para o espaço, o colágeno precisa de nutriente para se formar no corpo. E agora, com o metabolismo ainda mais baixo do que ela estava antes, a tendência de engordar muito maior e mais dificuldade de emagrecer. Por isso que as pessoas, a cada ciclo de dieta que elas fazem, elas têm mais dificuldade de emagrecer depois, em seguida, porque fizeram errado, fizeram contagem de caloria, fizeram restrição alimentar pura e simples. Então, olha que a quantidade de alterações, eu não vou entrar no mérito de cada um dos hormônios, mas só para vocês verem como é que ao prejuízo ao equilíbrio hormonal quando ocorre essa restrição calórica. Olha a leptina, que é o hormônio da saciedade. Vai haver um aumento da fome, uma redução de taxa metabólica basal, que a pessoa vai querer comer mais, ficar mais compulsivo, e o metabolismo mais baixo, vai acumular mais gordura. A grelina, que é o hormônio da fome, é o contrário da leptina, né? Que a leptina vai piorar a ação dela, quer dizer, vai induzir menos saciedade. Aqui a grelina vai aumentar, né? E vai promover mais fome. Ela promove fome durante a restrição calórica. Aí a pessoa fica com muita fome. Ela não consegue manter aquilo ali. Não é real. E não adianta força de vontade, porque as substâncias químicas que tem no nosso corpo, elas controlam nossos processos. A gente não consegue sobrepor elas, né? Simplesmente controlá-las assim, né? A gente consegue controlar, sim, por meio de estratégias alimentares e não alimentares para reajustar esses hormônios. A insulina lá vai promover, né, o acúmulo de gordura se essa pessoa tiver numa restrição inadequada. Os hormônios tiroidianos vão perder atividade. Olha lá, diminuição da conversão do T4 em T3. É o T3 que queima gordura. Aí a pessoa vai lá, faz um exame e está tudo ok. Mas essa conversão não está acontecendo, então o hormônio não está agindo. Ela está a dieta prejudicou a ativação do hormônio tiroidiano dela. Mesmo que a tireoide esteja produzindo hormônio normalmente, ela está fazendo reposição hormonal tiroidiana. Está fazendo um barulhinho aí, viu? Eu não sei o que é que você está encostando alguma coisa aí no microfone aí do computador que está fazendo um barulhinho. Só avisando. Ah, tá. Parou? Parou. Ah, tá. Eu vou mudar para o seu computador. Então, o que acontece? Olha aí o hormônio tiroidiano. Aí a pessoa faz o exame. Ah, não tem problema da tireoide. Então, estou fazendo a reposição hormonal, está tudo ok. Só que não, né? Porque a restrição calórica levou uma diminuição na conversão de T4 em T3. Olha lá, ó. Vou até ampliar aqui, ó. Redução na conversão de T4 em T3. E é o T3 que age. E outra coisa ainda, aumento na produção de T3 reverso. Então, você reduz o T3, que ativa o metabolismo, e aumenta o T3 reverso, que faz exatamente o contrário. O T3 reverso, como o próprio nome fala, ele faz o contrário do T3. Então, se o T3 acelera o metabolismo, o T3 reverso lentifica o metabolismo. É o processo de hibernação. Ela ativou a hibernação. Olha lá. Ela entrou em restrição calórica. Olha lá, processo de hibernação. T3 cai, T3 reverso sobe, metabolismo vai para o espaço. Vai para o espaço o metabolismo. Aí a pessoa fica achando que ela vai usar um chazinho termogênico para corrigir isso aqui. Não vai. Como, né, doutor? Como um chá, né? A adiponectina, que é um outro hormônio importantíssimo, ele piora a ação dele. Ele previne a obesidade. Piora a ação, né? E aí aumenta, ele piorando a ação dele, ele, durante a restrição calórica, ele vai ficar menos efetivo, ele até aumenta. Teoricamente, você vai pensar assim, não, mas se ele aumentou, vai ser bom, é porque ele previne a obesidade, ele aumenta exatamente porque ele se torna insensível, o corpo se torna insensível à ação dele. Então, eu falei que nem sempre a alteração hormonal vem pela alteração dos níveis hormonais, às vezes vem pela alteração da atividade hormonal. Então, aqui é um exemplo. Às vezes, o hormônio, exatamente por ele estar com atividade ruim, ele tem que aumentar para compensar, porque ele não está conseguindo fazer o efeito dele. A adiponectina, ela piora a atividade, apesar de aumentar a quantidade. Olha como é que às vezes engana, né? Você pode olhar assim, não, parece que é bom, só que não é. O cortisol, né, que é o famoso hormônio do estresse, influencia o metabolismo diretamente. Ele vai, olha lá, o equilíbrio necessário para evitar o catabolismo muscular, que é a destruição muscular. Então, se ele estiver desequilibrado, ele vai começar a consumir massa magra. Péssimo. É aquela pessoa que vai para a academia fazer esteira, fazer exercício, sem estar com uma alimentação equilibrada.
Ela exercita e não emagrece. Por quê? O exercício é ruim para a saúde? Não. Mas se ele vier sem um ajuste de alimentação junto, que é um conjunto da obra, né? Não adianta uma coisa só. Algo que poderia ser benéfico, numa determinada situação, pode ser maléfico. E o exercício físico executado numa pessoa que está com uma alimentação desequilibrada, consequentemente, com um metabolismo desequilibrado por causa do desequilíbrio hormonal, vai fazer com que esse indivíduo vai extrair energia de onde? Está lá fazendo exercício. Ele deveria extrair exercício, a energia da gordura, né? Para emagrecer. Só que como ele está com desequilíbrio hormonal, ele vai tirar energia do quê? Do músculo. Vai consumir músculo. Vai perder massa muscular. Vai perder metabolismo. Vai ficar pior. Em vez de melhorar. Você bem fala, está tirando de energia de onde não tem. Né? Então, olha aqui. Só nessa figurinha, quantos hormônios ligados? Isso aqui é só uma amostrinha bem humilde da quantidade de hormônios que estão envolvidos, muito além desses aqui. Só que, ó, leptina, grelina, insulina, hormônios tiroidianos T3 e T4, adiponectina, cortisol. Eu já falei de outros aqui, eu falei do GH, falei do GF1, né? Tem a milina, tem as incretinas, tem outros produzidos pelas células musculares, tem hormônio produzido pelo coração, pelos rins, e muito mais. A lista aqui vai longe. Hormônios produzidos pelos ovários, pelos testículos, pelas glândulas suprarrenais, o conjunto da obra. Então, você pode trabalhar para reajustar esses hormônios e trazê-los de volta, porque a boa notícia é essa. A gente falou que a partir de uma certa idade há uma tendência natural da piora do ajuste hormonal, do equilíbrio hormonal. Mas isso não é condenação, né? Essa que é a notícia boa. Você pode muito bem, né, melhorar, né, esse perfil hormonal e trazer ele para o equilíbrio, como eu falei, desacelerando o envelhecimento, lentificando absurdamente. Nós temos pessoas hoje de 90 anos que estão super bem. Né? A gente vê aí pessoas aí que se cuidam bem, sabem que não é restrição calórica o caminho, simplesmente, e aí estão envelhecendo bem, com a composição corporal boa. Porque é a mesma coisa que faz a pessoa manter o mesmo balanço hormonal, que mantém uma boa composição corporal, ou traz essa pessoa de volta para uma composição corporal boa, melhora a composição corporal dela, os mesmos efeitos que fazem isso fazem retardar o envelhecimento, porque está tudo atrelado. Né? Então, o que retarda o envelhecimento promove emagrecimento. O que promove emagrecimento retarda o envelhecimento. Uma coisa está conectada com a outra. E aí, você falou, você estava ali durante falando com a nossa audiência, com cada uma de vocês que estão aí, cada um de vocês que estão aí, você estava falando uma coisa importante, né? Que você pode melhorar o seu perfil hormonal, ou você pode piorar ainda mais. Aquilo que já está indo, né, já está indo mal, pode ficar pior. Pode, porque o que as pessoas fazem hoje, muitas vezes, para tentar emagrecer, achando que estão fazendo certo, é o que está condenando elas a ainda mais obesidade, ainda mais travas metabólicas. Muito obrigada, doutor Cristiano, pela sua presença. Obrigada a você que está aqui nos acompanhando, que chegou agora, ficou com dúvida, ficou meio confusa. É assim mesmo. O importante é que está mexendo aí onde você achou que não tinha onde mexer. Agora é só continuar nos acompanhando que as coisas vão clarear. Combinado? Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Amor, obrigada, muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo, que é tão difícil, né? Esteve aqui com a gente para trazer tanto conhecimento para essas mulheres que tanto precisam. É isso que a gente fala. Eu tenho um lema, né, que eu sempre repito: conhecimento liberta. Então, vamos aprender para a gente se libertar dessas amarras que atrapalham o emagrecimento. E aí ter uma vida mais plena e, assim, mais fácil. Porque o emagrecimento ele não é difícil. O que é difícil é você fazer da forma errada. Porque aí não funciona nunca. Mas com o conhecimento certo, ele se torna fluido e natural. Né? Para quem executa ali e segue aquilo ali, ela vai fazer sem compulsão alimentar, isso tudo vai se resolver naturalmente, inclusive várias doenças que você citou hoje aí, né? Então, as pessoas hoje estão passando mal, estão tendo problema de saúde sem necessidade, porque a solução já está na mão delas, já está dentro delas, mas basta elas aprenderem o caminho, a rota correta. Eu brinco que o tesouro está lá enterrado, esperando para alguém chegar lá e encontrar, mas você precisa ter o mapa, a rota, para chegar no local desse tesouro. Aí chegando lá é só tirar ele. Ele está lá, ele está enterrado e não está fundo, não. Está rasinho.
Mas tem que saber o lugar, né? Se não souber o lugar, vai ficar procurando e morrendo na praia. É isso que a gente não quer. A gente quer ver uma população cada vez mais saudável, com uma composição corporal melhor, porque naturalmente conseguiu reequilibrar seus hormônios, né, de forma natural, espontânea e muito tranquila. Maravilha! Um beijo a todos, até semana que vem, se Deus quiser. Moro em Aliança, Pernambuco, uma cidadezinha do interior. Estava com 87 quilos, já na menopausa, com muita insônia, dores articulares, o joelho muitas vezes inchava, uma dor no pé direito que me incomodou ao ponto de eu parar de caminhar. Era hipertensa, tomava remédio de pressão, com um teor de estresse muito alto, os ombros chegaram endurecidos. Hoje, eu eliminei 22 quilos. Nossa, 29 centímetros de abdômen. A Silvinha, gente, 22 quilos de gordura é muita coisa. E ela ficou com o formato do corpo novo, né? E olha o marido dela, ele era magro. Tá vendo que ele tinha as pernas finas, os braços, ele era todo magro. Mas ele tinha aquela gordura ali na barriga, ó. E olha o depois dele, também que diferença, né? Muda cabelo, muda pele. Minha unha era toda rachadinha, não é mais. Uma coisa que eu observei é meus pés, ele tinha muita manchas preta, escura, e simplesmente as manchas desapareceram. Hoje eu sou livre de remédio de pressão, sem exercício físico, Nutri. O joelho não inchou mais. Eu sou Ivan, sou da cidade de Aliança, tenho 43 anos. Eu pesava 115 quilos, eu tinha 135 de abdômen, eu cansava muito fácil. Pelo fato de estar trabalhando a maior parte do tempo em pé, eu tinha dores nos pés, eu andava mancando. Teve um episódio, eu estava dando aula, eu passei mal e acabei desmaiando. Eu não conseguia dormir direito, eu roncava muito e, por vezes, meu sono era atrapalhado porque faltava o ar. O meu metabolismo era lento, eu não tinha condições de caminhar por conta das dores nos pés. Minhas taxas, colesterol alto, triglicerídeo alto, e tipo assim, eu tinha muita enxaqueca. Hoje, eu tô com 15 quilos a menos, 15 centímetros de abdômen a menos, e hoje eu consigo dormir melhor. Sou a Rosa, sou de Alfenas, tenho 52 anos. Eu estava me sentindo muito mal, desanimada, uma pessoa sem autoestima, já estava encaminhando para 80 quilos, eu estava com 75,300, com 95 de abdômen. Nossa, eu estava muito mal, eu não conseguia fazer mais nada. Só trabalhava, chegava à tarde, aquele desânimo, aquela vontade só de ficar deitado. E sofria muito. Eu tinha muitas dores, eu tenho diagnóstico de lúpus, fibromialgia, não dormia bem, eu deitava e acordava com aquelas dores, e sempre muito desanimada. Quando eu iniciei, eu estava com 75,300. Hoje, eu estou com 62, eliminei 16 de abdômen, depois do emagrecimento. As dores foram também diminuindo.